Olá pessoal, saudações amigos da rede, aqui estamos para falar com vocês, lhes pedindo permissão para fazer uma apresentação circunstanciada do nosso último livro, publicado pela editora Saraiva, que é o Contabilidade Geral Simplificada, já na sua quarta edição. Este livro se destina aos estudantes de ciências contábeis, sobretudo dos períodos iniciais, do primeiro até o quarto período, e quarto ou quinto, né? Quarto, quinto período, e também para aquelas pessoas que estão fazendo estudos preparatórios para concursos públicos. Aí alguém pode argumentar, mas os concursos estão bastante rarefeitos, é verdade, em nível federal, mas os concursos estaduais continuam acontecendo aqui em Brasília e no Distrito Federal, em outros lugares. Então, se você fizer a preparação de maneira prévia, quer dizer, com antecedência devida, ou mais particularmente nunca deixar de se preparar, quando a oportunidade surgir, naturalmente, você estará em melhores condições do que aquele que vai iniciar ainda os seus estudos. Então esse aqui é o livro Contabilidade Geral Simplificada, foi publicado em 2019, tem 23 capítulos, 322 páginas, e eu vou apresentar para vocês o seu prefácio que fala dele, fala da linguagem que nós usamos para apresentá-lo, e também tratarei também do sumário, né, dos conteúdos que estão sendo disponibilizados no livro, ok? Então vamos ao prefácio. Esta é a capa, vocês estão vendo, Contabilidade Geral Simplificada, quarta capa, tem uma apresentação gráfica bastante interessante. E aí, então, eu vou apresentar, então, fazer a leitura aqui para vocês, e até algumas pausas para comentários, da apresentação do livro. O prefácio vem da verdade, temos que deixar claro que este prefácio acompanha o livro desde a sua primeira edição, mas ele não perdeu o contato com o livro, com a sua atualidade. O livro está atualizadíssimo, conforme a Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, ou a lei que rege a contabilidade privada no Brasil, e também conforme os CPCs, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, suas, suas publicações, quer dizer, estamos trabalhando sempre em sintonia com os normativos, com todos os normativos que regem ou que auxiliam ou que subsidiam a contabilidade brasileira. Ok? Então, começa-se assim, no princípio era o verbo. Apenas um grupo diminuto de pessoas, em cerca de 2.000 anos, decidiu levar a sério a afirmativa bíblica de que a fé remove montanhas. Certamente, mercê deste renitente ceticismo, que a maioria das montanhas permanece incólume em seus lugares de origem. É certo que Cristo, em sua sabedoria infinita, pronunciou a sentença no sentido lato e figurado. Referia-se principalmente às montanhas de dificuldades que a ação resoluta do homem respaldada na palavra de Deus é capaz de demolir. Não se pode negar, entretanto, que no curso desses 2 milênios, inúmeras montanhas propriamente ditas viraram túneis, lotes planos, pistas de rolamento e etc. Isso nos dá a certeza de que muita gente boa captou ao pé da letra e aplicou a mensagem do mestre. Se a montanha não vem a Maomé, considerável número de estudantes e profissionais das mais diferentes áreas obstina-se ainda em enxergar na contabilidade uma montanha irremovível ou um bicho de 7 cabeças cuja captura deve ser, em sua ótica, no mínimo adiada.
e ali alguns se lançam a discursos bem articulados, advogando que suas profissões presentes ou futuras dispensarão o conhecimento contábil para viabilizar isso. Os oradores talvez nem se deem conta de que essa é uma escapatória nada construtiva, do gênero as uvas estão verdes. Lembrar da fábula de La Fontaine? Inspirada na fábula da raposa de La Fontaine, naturalmente. Aquele que nela procura escudar-se, além de enganar apenas a si mesmo, fecha-se voluntariamente contra a oportunidade de progresso que em boa hora lhe bateu à porta. Cedo ou tarde, ver-se-á cara a cara com a obrigação indeclinável de desvendar os labirintos de um balanço patrimonial e assimilar a ordem algébrica da demonstração contábil, demonstração do resultado do exercício. As salas dos cursinhos estão repletas de dentistas, engenheiros, advogados, jornalistas, enfim, profissionais graduados nas mais diversas áreas e nos mais diversos campos do conhecimento, descobriram, afinal, o que outros ainda resistem a admitir. Aquele alto cargo executivo técnico-científico de seus sonhos, freneticamente desejado por seu conselho de família, oferece remuneração compensadora e regular, mas exige que seus aspirantes, a respeito da área de formação acadêmica, administrem bem o mecanismo do débito e do crédito e saibam falar a linguagem das demonstrações contábeis. Contabilidade, prazer em conhecê-la. O primeiro passo a ser dado no estudo da contabilidade consiste em dissipar as tensões que se formaram em torno dela. Compreendê-la não requer quociente intelectual superior exigido por outras ciências. O estudante sincero precisa apenas de decisão e perseverança, com um pouco de humildade, quem sabe. A técnica contábil é literalmente regida por leis. Segue uma lógica acessível a qualquer mortal, após uma dose maior ou menor de esforço. Salvo exceções à conta dos gênios, repetir exercícios ainda é o comando mágico para acessar o X da equação patrimonial. A par dessa instigante realidade extraída do contato ao vivo com o cotidiano do aluno, em toda a autenticidade com que ele se apresenta em seus redutos, decidimos buscar novas fronteiras para nossas reflexões. Elaboramos estes livros, sobretudo, por acreditarmos no efeito multiplicador das operações de somar, particularmente quando se trata de acrescentar uma contribuição literária à bibliografia existente a serviço da disciplina que se tem a missão de ministrar. Nossa proposta se firma na premissa maior de que a contabilidade integra a categoria das ciências sociais e, assim, em tempo algum, ousará julgar-se completa ou encerrada. Há sempre um flanco aberto para novas dúvidas e experimentações. Um país com homens e livros. Este livro tem caráter introdutório, contabilidade geral, caráter geral. Não lhe move a pretensão de conduzir as ciências contábeis às últimas consequências, pois a meta que se traçou completa-se com as primeiras. Revel, quem sabe, aos cânones academicistas, dispõe-se a contornar clichês, enfrentar talvez fantasmas e místicas estabelecidas, mantendo, no entanto e sempre, uma aposta responsável na fermentação da seara por onde a contabilidade deve fluir e espalhar-se. Posto isto, considerem-se todos, estudantes e demais homens de boa vontade, convidados a partilhar conosco as reflexões dos capítulos vindouros. Importante. Analogia, contabilidade e existência. Cada um de nós é uma entidade que tem no dom da vida imensurável patrimônio.
O conhecimento é um bem, inalienável, por sinal. Estudar é um direito, evoluir é uma obrigação. Comecemos, portanto, este exercício. Aqui estão, de forma simplificada, a base e o princípio. No final, após realizarmos as incursões e as interconexões que se sugerem, estaremos todos enriquecidos, seremos maiores e melhores. Bom, o livro é este, novamente, apresentando o livro, a capa, é o próprio livro, com dorso, quarta capa, e vamos falar um pouquinho do sumário, dos conteúdos contidos, os conteúdos contidos na obra. Tem, já falei antes, cerca de 322 páginas e 23 capítulos, dos quais nós falaremos um pouco agora. Primeiro passo, conceito dos elementos, começando com os conceitos dos elementos, todos os conceitos relativos à contabilidade e todos os pontos básicos ou os principais pontos que dizem respeito à introdução deste tema. Patrimônio, ponto de partida. O patrimônio é realmente o objeto da contabilidade. O patrimônio das entidades econômico-administrativas é, de fato, o objeto da contabilidade, ou seja, o assunto de que a contabilidade se ocupa é o patrimônio. Fazendo as contas. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com as contas, abertura de contas, estrutura das contas, natureza das contas, classificação delas em patrimoniais, conta de resultados, contas de compensação, etc. O débito e o crédito, método das partidas dobradas. Esse é um dos temas mais debatidos nos meios acadêmicos, na área contábil, porque é um princípio, parece algo difícil ou algo de um pouco mais complexo, né, de difícil assimilação, que não acontece, o que não corresponde aos fatos, quer dizer, que se estuda de forma numa obra que mostra o tema de maneira simplificada, e foi isso que nós tentamos fazer desde o princípio para fazermos o diferencial na obra, ou seja, não estamos competindo com as obras, é o que queremos dizer aqui no prefácio. Nós estamos competindo com aquelas obras completas, os manuais feitos nos núcleos de pesquisa. Não, lá tem conteúdos mais avançados. Porém, a linguagem dessas obras mais avançadas é uma linguagem, em geral, é uma linguagem tecnicista de difícil compreensão, não palatável assim. Nosso diferencial é exatamente a proposta didática, a forma como apresentamos os conteúdos, além da ordem sequencial desses conteúdos, para facilitar o aprendizado. Bom, temos também escrituração, que é claro, a contabilidade é feita de escrituração, não pode ser feita de forma diferente. A escrituração é a técnica contábil mais praticada dentro dos escritórios e também cobrada nos concursos. Escrituração, recursos contabilizados, aí vem as demonstrações contábeis, a síntese das contas, quer dizer, falaremos de cada uma das demonstrações, quando falo cada uma das demonstrações contábeis, eu me refiro às 6 demonstrações contábeis obrigatórias, digamos, oficiais, entre aspas, quer dizer, estabelecidas pela Lei 6.404, obrigatórias para as empresas de maior porte, sendo que o balanço e a DRE, que são as duas mais conhecidas, são obrigatórias, são demonstrações obrigatórias para empresas de qualquer porte. Aliás, não só as empresas, para as entidades de qualquer porte. Mesmo aquelas entidades sem fins lucrativos têm que ter o balanço patrimonial e a DRE. Ok? Então, temos também, aí começamos então o rol das demonstrações contábeis, trabalhando de forma detalhada, de forma circunstanciada,
com o máximo de informações completas, informações referentes a ela. Essa a demonstração primeira, a mais conhecida de todas, que é o balanço patrimonial à luz da lei e das normas brasileiras de contabilidade. Aí vem demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, é uma outra demonstração obrigatória do integrante do rol das demonstrações obrigatórias, daquelas 6. Aí vem demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE, esta retrata o resultado econômico da empresa, as receitas e despesas, demonstra de que maneira a empresa vem se conduzindo com relação aos seus resultados. Aí vem demonstração dos fluxos de caixa, sobre os 3 fluxos, operações, financiamentos e investimentos. Trabalhamos isso detalhadamente aqui, inclusive finalizando algo que eu não mencionei antes e vou adiantar. Cada um dos capítulos é finalizado com exercícios no modelo acadêmico, no modelo NAD, no formato do NAD, e no formato do exame de suficiência. Então, são 9 exercícios ao final de cada capítulo, dentro daquele conteúdo que está sendo tratado no capítulo. Okay? E, é claro, exercícios com os respectivos gabaritos. Aí vem demonstração do valor adicionado, é uma demonstração muito badalada nos meios empresariais assim, maiores, né, de maior porte. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, aquela demonstração que se faz apresentando toda a movimentação que o patrimônio líquido da empresa ou da entidade teve durante o período. Notas explicativas, fatos contábeis. O que são os fatos contábeis? São as ocorrências contábeis que se verificam dentro de um patrimônio durante um exercício. E eles são classificados em fatos permutativos, modificativos, aumentativos e diminutivos, mistos, aumentativos e diminutivos. Isso é uma matéria bastante frequente nos concursos públicos, em particular dos concursos de nível médio. Porém, essa matéria entra também nos concursos de nível superior. Retificação de lançamentos, quer dizer, as formas de alterar os lançamentos que eventualmente foram feitos de maneira equivocada, que contiverem lançamentos que contiverem equívocos, erros de contas ou de valores, tem formas, a contabilidade tem a forma técnica de resolver essas pendências. Então, apuração de estoques, trabalhamos aqui principalmente com os 3 métodos mais conhecidos, que são o PEPS, média ponderada móvel, e o EPS. Depreciação, amortização e exaustão, os métodos de depreciação dos bens, sobretudo dos bens do imobilizado, dos bens de uso da empresa, e da amortização dos direitos e também dos bens intangíveis. Exaustão, que é a forma de registrar o desgaste dos bens, dos recursos naturais, ok? Vocês vão ver ao estudarem o tema. Desconto de duplicatos, operações de desconto de duplicatos, como financiamento bancário, né? Uma forma de financiamento bancário. Provisão para devedores duvidosos, ou provisão para créditos de liquidação duvidosa. Que mais? Cálculo e contabilização das reservas de capital de lucro. Muito importante, esse tema é de uma presença constante nos exames de suficiência e em concursos públicos em geral, ou seja, aprender a calcular, a identificar e calcular as reservas de capital e lucro, particularmente a reserva legal, que tem limitações que precisam ser conhecidas. Então, tudo é tratado com detalhe e também com exercícios.
que mais? Regime de caixa e regime de competência. Regime de caixa, regime de competência, operações com mercadorias. O último capítulo de operações com mercadorias, um capítulo de cerca de 40 páginas, com operações comerciais, compra e venda de mercadorias, com seus tributos, com aqueles tributos que incidem sobre as compras e sobre as vendas. A contabilização disso tudo e com todos os detalhes necessários para uma compreensão imediata. Ok, pessoal, então está aqui apresentado. O livro está à venda nas livrarias do Brasil, através por ordem da editora Saraiva, porque ele é publicado pela Saraiva. A Saraiva faz a distribuição e a venda nas livrarias físicas e virtuais. Se vocês precisarem de um livro desse gênero e desse porte, faça uma consulta ao Google rapidamente, quer dizer, através do Google, faça uma consulta que rapidamente você localiza o livro em oferta em endereços, vários endereços. Ok, pessoal? Estamos aqui e qualquer coisa pode nos contactar através das redes, da maneira que você puder, nos meios de que dispuser, pode nos contactar para conversarmos, para tirarmos dúvidas e etc. Ok, grande abraço.